Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Falei equivocadamente que a gente ia encerrar o Poder Executivo, mas estou aqui de novo com a parte 3 do Poder Executivo, para a gente falar de como é o processo de responsabilização do Presidente da República. Tá? Isso aqui é um tema muito importante e que ficou em evidência há pouquíssimo tempo não, já há um certo tempo, mas ficou em evidência por conta do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello e do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Tá? Então, diante disso, o STF, veja, a Constituição não fala quase nada sobre esse processo. Aí o STF teve que agir para interpretar a Constituição e fixar parâmetros para esse processamento do presidente da República. Tá? Vamos lá, vamos fazer um esqueminha aqui para ficar fácil a visualização aqui na tela. Você tem aqui o presidente da República. Se ele comete crime comum, vai lá para o STF. Se ele comete crime de responsabilidade, ele vai para o Senado. Mas antes tem que passar pela Câmara dos Deputados, que é quem vai fazer o juízo de admissibilidade das denúncias. Então vamos lá. Como é que se dá o processamento do presidente da República? Por crime comum, é do mesmo jeito que o crime que você estuda em direito penal. Tá? Se for crime de ação penal pública, é o Ministério Público. Se for de ação penal privada, eu acredito que nunca vai ter uma ação penal privada, porque ele não pode ser processado no curso do mandato por atos estranhos à sua função. Mas enfim, então vamos pensar aqui, crime comum, Ministério Público, que no caso é o Ministério Público Federal, representado pelo PGR, ele vai lá e apresenta a denúncia no crime comum. Se for no crime de responsabilidade, qualquer cidadão. Se for um impeachment, qualquer cidadão apresenta a denúncia. Tá? Então, beleza. Ocorreu um crime comum. O Ministério Público apresenta denúncia perante a Câmara dos Deputados. E o cidadão viu que pode ter ocorrido um crime de responsabilidade, quer fazer a denúncia, faz perante a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vai fazer o chamado juízo de admissibilidade dessa denúncia. Tá? Nos dois casos, a Câmara vai fazer o juízo de admissibilidade das denúncias. Esse juízo de admissibilidade, vou só colocar aqui admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade é feito mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Tá? O juízo de admissibilidade é feito mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Então, 513 deputados, você divide por 3 e multiplica por 2, que aí eu sinceramente confesso que não vou fazer não. Mas você precisa fazer essa conta. Eu não tenho de cabeça aqui, mas você precisa fazer essa conta, inclusive já cai o número na prova. Tá? Aí beleza. Se a Câmara rejeitar, acabou-se, não tem mais processo
contra o presidente da República, pelo menos no curso do mandato. Quando ele terminar o mandato, aí já é outra história. Mas pelo menos no curso do mandato, ele não vai ser processado, tá? Se a denúncia for rejeitada pela Câmara. Ou seja, não alcançar 2/3 de votos na Câmara. Aí, se a Câmara aceitar a denúncia, se for crime comum, a Câmara aceita a denúncia, admite a denúncia e manda para o STF. E aí o STF vai julgar como uma ação penal normal. O STF vai apreciar a denúncia e ver se ele aceita, tá? Se ele admite, se há indícios mínimos daquelas coisas de... os indícios mínimos de materialidade e autoria e tudo mais. Beleza. A questão é aqui no crime de responsabilidade. Se a denúncia do cidadão por crime de responsabilidade for aceita pela Câmara, aí a Câmara envia para o Senado. Só que, cuidado, chegando lá, essa denúncia ela vai ser apreciada pelo Senado para ver, o Senado vai fazer um novo juízo de admissibilidade. Tá? Então a votação Senado Federal 1, o Senado vai ver se ele admite a denúncia que a Câmara já admitiu. Então um novo juízo de admissibilidade. Se o Senado admitir, aí processa e vai julgar. No segundo julgamento, Senado Federal 2. Aí vai julgar se é culpado ou inocente. Beleza? Aí qual é a peculiaridade? Quando o Senado julga a admissibilidade da denúncia que a Câmara já admitiu, o Senado ele vai votar não por 2/3, mas por maioria absoluta dos seus membros. Maioria absoluta. Mais de 50% dos seus membros. Aí quando ele for julgar, é que ele precisa de 2/3, do quórum de 2/3, para condenar o presidente da República. Fechado? Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar esse pensamento. O cidadão apresentou uma denúncia por suposto crime de responsabilidade do presidente da República. Essa denúncia é apresentada perante a Câmara dos Deputados, que mediante 2/3 dos membros pode admitir essa denúncia. Se houver voto de 2/3, ela admite. Se não alcançar esse quórum, não admite. Admitindo a denúncia, a Câmara manda para o Senado, que vai fazer um novo juízo de admissibilidade, só que com maioria absoluta, precisando de maioria absoluta. Se tiver maioria absoluta, ganha, admite a denúncia. Se não alcançar a maioria absoluta, acabou-se, parou, terminou o processo. Foi arquivado o processo. Aí se o Senado, por maioria absoluta, admitir a denúncia, aí ele começa o processamento até chegar no julgamento. E aí sim, para condenar o presidente da República, precisa ter 2/3 dos votos do Senado. Tá? Beleza? Então, muito cuidado, que é muito importante diferenciar esses dois momentos, porque o quórum é diferente. E também porque, olha o que é que diz aqui. O artigo 86, parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso das suas funções. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, e nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Ou seja, se o Senado Federal admitir esse processo de impeachment,
A partir desse momento, é que o presidente da República fica suspenso. Vou colocar aqui do lado mesmo. O presidente da República fica suspenso, afastado de suas funções. Beleza? Mesma coisa aqui no STF. Se o STF admitir, o presidente da República fica suspenso. Fica suspenso como, professor? Até o julgamento? Não! Ele fica suspenso por, no máximo, 180 dias. Professor, e se o julgamento não terminar em 180 dias? Se ele não for julgado em 180 dias, ele volta, não tem problema. Tá? Olha o que é que diz o parágrafo 2º. Se, do artigo 86, se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Beleza? Só mais uma coisa, ó. Aqui, nessa questão do julgamento perante o Senado Federal, mediante maioria de 2/3 do presidente da República por crime de responsabilidade, quem vai presidir a sessão é o presidente do STF e não do próprio Senado. Porque, veja, é a retirada de um chefe de poder. Então, os outros 2 poderes vão ter que participar disso daí. Tá? Então, o Senado se reúne numa sessão para julgar o presidente, dependendo da maioria do quórum qualificado de 2/3, mas essa sessão é presidida pelo presidente do STF e não do Senado. Fechado? Então, agora sim, com isso a gente encerra o Poder Executivo, tá? Na sequência a gente vai para o Poder Legislativo, falamos do Poder Judiciário, processo legislativo, ainda tem um bocado de coisa para a gente trabalhar aqui nessa organização dos poderes. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.